Glória a Deus, bendito seja o Senhor, louvado seja Deus por todas as coisas. Deus abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa, a sua vida, os seus propósitos, planos, projetos eternos, consumados desde a eternidade para toda a eternidade, em nome de Jesus. Que o Senhor povoe o seu coração de tal forma que transborde na sua alma, de maneira que você se alegre pela presença dEle, que te estimule, te motive e te mantenha de pé, seja a presença. Eu penso e espero que você esteja fortalecido de pé pela presença de Deus, rigorosamente pela presença dEle. Nós sabemos o quanto é importante a vida do irmão, a vida da família, a vida de pessoas que o próprio Deus coloca em nosso caminho, mas se em algum momento a gente depender dessas pessoas, estaremos fadados a uma vida de fracasso, porque o nosso sucesso, ele está firmado em Deus, está respaldado em Deus. Então, sem Deus não tem sucesso, sem Deus não tem nada, sem Deus nada acontece. Então, precisamos tê-lo sobre todas as coisas, no comando da nossa vida, da nossa história. Então, eu digo, Senhor, nessa hora, Pai, o quanto o nosso coração, Senhor, ele transpira o Espírito de Deus. O quanto o nosso coração, Senhor, o quanto o nosso coração transborda graça, o quanto, Pai, nós estamos alimentados, mas é pela presença do Espírito, é pela graça, Senhor, a maravilhosa graça que nos cerca, que nos rodeia, que nos inunda, Pai, que nela nós estamos submersos ou submergidos, Pai. Ó Deus, é na graça, é no poder, é na glória, é na majestade do Senhor. Sem dúvida, Pai, isso é o que nos levanta e o que nos mantém de pé e nos motiva, nos encoraja e nos impele a caminhada. Nossa caminhada, Pai, precisa e é necessário que seja pavimentada pela vontade do Senhor. E nesse caminho estaremos dando os nossos passos, nesse caminho estaremos seguindo, Pai, porque sabemos, ó Deus, que esse caminho nos leva ao Senhor, aos planos, projetos e propósitos do Teu coração. Então, Senhor, nessa hora, ó Deus, inunda, Pai, a Tua presença em nossa alma, Pai, para que nós possamos decodificar por inteiro, por completo, aquilo, Senhor, que apenas pelo Espírito de Deus nos será revelado, e não, Deus, pelo conhecimento humano, não, meu Senhor, pelas percepções ou pelos aprendizados de vida, mas pelo sobrenatural. E nós, Senhor, precisamos nessa noite, queremos, Pai, nós queremos viver o sobrenatural de Deus, nós queremos desfrutar do sobrenatural de Deus, que nos leva, Pai, ao conhecimento pleno do eterno, que nos leva, Senhor, à profundidade, ó Deus, jamais experimentada em outras circunstâncias, senão diante do Rei da Glória. Por essa razão, Senhor, é que nós submetemos a nossa alma e o nosso coração, Pai, lhe é dado agora como a nossa melhor oferta, nossa melhor entrega, o que nós temos, ó Deus, para te dar. Então faz morada e fala aos nossos corações como Pai, fala aos nossos corações como pastor, fala aos nossos corações como amigo, ó Deus, e fala, meu Senhor, de maneira que possamos entender a voz do Senhor, que brada, meu Senhor, ó Deus, e que reverbera dentro de nós, com voz impetuosa, com voz, meu Senhor, de majestade, em nome de Jesus. Você pode dizer amém por isso? Glória a Deus. Você pode se assentar, eu quero compartilhar esse texto. Na realidade, eu tenho algumas passagens e alguns momentos que eu preciso correlacionar para que você entenda o contexto. Eu só preciso de uma coisa de você. Eu só preciso da sua atenção. Presta atenção aqui, olha para mim. Eu preciso que você esteja completamente ligado nessa mensagem e entendendo o que é que Deus espera de nós, na medida em que essa mensagem diz respeito a uma geração posicionada em Deus, uma geração levantada, uma geração erguida, uma geração erigida para a glória de Deus. É o que nós precisamos viver nesse tempo. É o tempo de uma geração que foi levantada ao longo de outras tantas que foram levantadas ao longo da história, no decurso da história, mas que elas tiveram os seus percalços, elas tiveram as suas dificuldades, os seus problemas, mas nós precisamos entender o que Deus espera de nós, porque isso diz respeito ao plano de Deus, ao projeto de Deus, que Deus espera de nós, o que procede de Deus na medida em que Ele está consumando o seu grande plano através de cada uma das nossas vidas. O texto que eu compartilho com os irmãos é o de Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 1.
depois a gente dá um salto e eu falo mais adiante. Mas capítulo 6 de Juízes, a partir do versículo 1, texto das Escrituras diz assim, se você encontrou, diga amém. Tá tudo certo, então tá tudo tranquilo, vamos em frente. Glória a Deus. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Repete comigo, diga, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Fala de novo, mal aos olhos do Senhor. E fala de novo, mal aos olhos do Senhor. O Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra ele subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. Esse é o texto de Juízes 6, de 1 ao 4. Agora você dá um salto para o versículo 11, e diz, então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio. E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu, o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo. Diga comigo, porquanto. Diga, porquanto eu hei de ser contigo. Porquanto eu hei de ser contigo. Tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Vai ao 17, ele diz assim, e ele lhe disse, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Dá-me um sinal, diga comigo, me dá um sinal. Louvado seja Deus. Sabe que sinal de Deus é tudo que qualquer crente deseja, né? Quantas vezes nos vemos numa condição tal que a gente diz, Senhor, me mostra, me revela, me dá sonhos, me dá visões. Está escrito pela boca dos profetas, Pai, que nos últimos dias o Senhor derramaria sobre toda a carne do teu Espírito. Deus, que nós sejamos essa geração onde o teu Espírito é derramado sobre toda a carne. Me dá visão, me dá sonho. A gente pega o texto bíblico e até quer se encaixar, né? Porque os jovens, não é, terão, os velhos terão visões, os jovens terão sonhos. Aí será que eu vou ter sonho? Eu vou ter visão? Onde é que eu estou enquadrado aí? O que é que vai ter para mim? O que é que está reservado para mim? Fato é que nós queremos sinais da parte de Deus. Nós queremos ver Deus fazer maravilhas, nós queremos ver Deus operando milagres, nós queremos testemunhar não somente pelo que nós lemos, não queremos guardar no coração, é o que eu quero dizer, apenas pelo que nós lemos, mas nós queremos testemunhar os milagres. Imagina você, se você pudesse ver uma mulher de um fluxo contínuo de sangue sendo curada, tão somente por dizer Jesus, e a manifestação da presença dele acontece, e você diz assim, uau, eu vi Jesus, a experiência de Paulo no caminho para Damasco. Imagina você vendo um cego sendo curado, ou vendo possessos sendo libertos pela presença de Deus.
Aí você diz, poxa, mas isso acontece na igreja, e glória a Deus por isso, é verdade, isso acontece. A igreja que se prostra e que se porta como igreja do Senhor Jesus Cristo realmente. E essas coisas precisam acontecer para que seja apontada que de fato nós somos uma geração posicionada em Deus. O que eu quero trazer com isso é que a gente precisa se posicionar. O que Deus vai fazer no nosso tempo, na nossa geração, não cabe à nossa percepção do tipo, vai fazer mais do que na geração ou nas gerações que passaram. O que vai acontecer na minha geração? A questão é, o que eu vou fazer para que eu seja o melhor de Deus na minha geração? Esse é o grande aspecto, essa é a grande questão. Não que nós vamos entender como sendo feito no passado, não como querendo prever, imaginar o que é que deve ser feito em outras gerações no futuro, mas saber a nossa função, o nosso papel, a nossa intervenção, a nossa participação. E eu vou dizer uma coisa, tem muita gente que se coloca apenas como coadjuvante numa história em que deveria ser protagonista. Tem muita gente que se põe numa condição de plateia, quando deveria estar à frente, deveria estar agindo, deveria estar operando. A Bíblia fala de uma igreja operosa, de uma igreja militante, de uma igreja que trabalha. A igreja, ela não é igreja porque ela junta pessoas. A igreja é igreja porque ela converge em torno de uma pessoa. Isso é que quer dizer igreja. Não é o fato da gente ter muita gente. De repente a gente pode ter dezenas, centenas e milhares de pessoas dentro de um mesmo espaço físico, mas isso não vai determinar que nós seremos igreja pela junção de pessoas, exclusivamente pela junção de pessoas. Mas o que vai determinar que somos igreja é que nós giramos em torno de um eixo, e esse eixo se chama Jesus Cristo. Esse eixo é Deus, esse eixo é o Senhor. E é isso que vai fazer com que nós sejamos a geração posicionada que Deus levantou nessa terra. Uma geração que Deus vai olhar no curso do tempo e vai dizer, teve uma geração que realmente entendeu o seu papel, que entendeu a sua responsabilidade. E quando você vê ao longo dos escritos sagrados e ao longo da história que alguma geração se omitiu a isso, não foi porque Deus a escondeu dos seus propósitos, não, foi porque ela não quis. E a gente vai precisar entender que ou nós nos encontramos com o plano de Deus, o propósito de Deus, ou nós estaremos ocultos a uma geração, a um tempo da qual fazemos parte. Deus espera muito de nós. Então, se você puder olhar para dentro da sua alma agora, fazer esse exercício, olhar para dentro de você, olhe para você e seja segundo os seus próprios olhos, avalie quem é você, o que você tem feito ou deixado de fazer em prol do reino de Deus, para ser o que Deus espera que você seja. E eu repito, não é o propósito, não é a razão de alguém apontar o dedo e dizer você fez ou deixou de fazer, é você olhar para dentro de você e você saber onde você tem deixado a desejar. Sabe o deixado a desejar? Onde eu estou deixando a desejar? Onde eu estou falhando? Onde pelas tantas atividades, tarefas, responsabilidades e compromissos, eu estou deixando para trás algo que deveria ser prioridade primeira para mim? Onde? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque esse tempo de Gideão era o tempo onde os juízes governavam Israel. Você se lembra que foi um tempo em que Deus levantou os juízes para que pudesse julgar o povo e pudesse instruir, orientar e defender o povo de Israel. E defender e assumir responsabilidades perante o povo de Israel. Tempos difíceis, tempos decorrentes do pós-Moisés, do pós-Josué, mas que Israel havia se esquecido de quem era o Deus que havia feito maravilhas. Se você vê no próprio texto, o próprio Gideão dizendo, mas nós não tomamos conhecimento de que o Senhor é o Deus que tirou o nosso povo do Egito? Por que a gente está passando o que a gente está passando? Eu vou dizer uma coisa, se a gente tem uma perguntinha na ponta da língua, é: Pai, por que me desamparaste? Pai, por que está acontecendo isso comigo? Senhor, por que eu estou passando por tanto problema? Deus, por que eu estou atravessando esse vale? Ó Senhor, quando é que termina esse deserto? Quando é que acaba essa jornada infame? Quando é que tudo isso vai passar? Quando é que a tempestade vai embora? Quando vem a bonança? Ah, não aguento mais, Senhor. Manda logo a bonança, porque de tempestade eu já estou cheio. É assim a vida da gente, né? É ou não?
Aí o que acontece? Estudando o texto de Juízes, e em especial trazendo alguns episódios que estão paralelamente correndo ao fato que nós lemos em relação a Gideão, se você voltar um pouco mais, desde lá o final do livro de Deuteronômio, quando Moisés ele adormece, enfim, ele é recolhido, mas ele determina e ele estabelece a divisão das terras e passa isso para Josué e diz: Josué, você vai avançar, você vai entrar pela terra, mas eu já passei a instrução, mas eu quero passar de novo para você, porque você vai conduzir o povo. Então vai chegar um momento que vocês vão atravessar o Jordão, vocês vão chegar na terra prometida e vocês vão precisar dividir as terras, para que não haja nenhum tipo de desavença entre o nosso próprio povo, para que alguém não diga: esse pedaço é meu, esse pedaço é meu, não, eu queria esse de cá. Não, isso já está definido, determinado. Josué, apenas leva isso aqui, porque você vai precisar conduzir isso. Lá na frente você vai precisar restabelecer, você vai precisar trazer memória das 12 tribos, dos 12 príncipes, dos 12 líderes das tribos, o que é a parte de cada um, que cabe a cada um. Mas eu me recordo que em toda a direção de Deus para Israel, nas escrituras, desde Êxodo, aliás, o Senhor já abominava isso desde o texto de Gênesis, os textos de Gênesis, mas especialmente desde a lei mosaica, Deus já determinava quanto à questão do povo de Israel não se misturar com as práticas pagãs de outros povos. E o que a gente bem sabe é que na terra de Canaã habitavam povos das mais diversas culturas. Então, deuses existiam a rodo, um leque gigantesco de deuses, porque cada povo tinha a sua própria cultura. Cada povo tinha a própria leitura do que era divindade, do que era relacionamento com o Deus de cada uma delas. E a grande preocupação de Deus em toda a história de Israel foi: não se misture por uma razão. O problema é que o povo poderia se permitir contaminar pelas práticas iníquas daqueles que adoravam a deuses pagãos. Essa era a grande questão. Quando Deus faz menção a Israel quanto à prostituição espiritual, diz respeito exatamente à busca, à dependência. Deus levanta gerações ao longo do tempo para que essa geração ou essas gerações reconheçam que Deus é o Senhor. Imagina a gente poder fazer um resumão da história e dizer assim: poxa, na minha vida eu declaro que Deus é o Senhor. E na vida dos meus pais, eles declararam que Deus era o Senhor. E na vida dos meus avós, eles também declararam que Deus era o Senhor. E virão os meus filhos, e eles vão declarar que Deus é o Senhor, e os netos também. A gente está correndo gerações a fio, e estamos vendo que em todas elas, quem é o Senhor desse povo? Deus. Mas não foi assim que aconteceu, e não era assim que estava acontecendo. Então o Senhor tinha determinado por Moisés e já tinha trazido essa informação a Josué e deixou isso muito claro para Josué. E quando Deus fala através de Moisés e de Josué para o povo de Israel, dá uma instrução e diz: quando vocês entrarem na terra que eu dou a vocês e prometida aos vossos pais antepassados, vocês vão precisar ocupar aqueles lugares. Diga ocupar lugar. Fala alto, diga ocupar lugar. Eu quero que você guarde no seu coração essa chave. Essa chave diz respeito à ocupação, ocupar lugar. Se Deus não for o Senhor que ocupa o seu coração, se Ele não se assenhorar do seu coração, você vai permitir, vai dar espaço para que qualquer outra coisa se assenhorie dele, que qualquer outra coisa ocupe ele. Então, só existem duas possibilidades: ou Ele é o Senhor que governa, dirige e conduz o seu coração, ou você está dividido. Deus não levanta uma geração para que esteja dividida, porque uma geração dividida é uma geração corrompida. O reino dividido, ele não consegue subsistir por si próprio, ele não se mantém, porque ele está dividido. Na leitura de qualquer coisa que diga respeito à estabilidade, vamos lá, for na linguagem da engenharia, qualquer tipo de edificação que apresenta rachadura, ela já apresenta uma debilidade. Em outras palavras, ela está dividida.
É bem assim para você entender, o que significa dizer que ela está suscetível a vir ao colapso. Por que ela pode colapsar? Porque ela não garante mais que ela se mantém, que ela se sustém. Na vida do crente é exatamente dessa forma. Se você estiver dividido, amanhã ou depois você estará suscetível a sucumbir. Deus fala para Israel e diz: não se misture com esse povo, vocês vão entrar numa terra, é uma terra que está ocupada. Você se lembra bem quando Deus enviou 12 espias, lembra disso? E aí 10 voltaram reclamando de tudo. Josué e Caleb, os únicos daquela geração que entraram na terra prometida, eles falaram tudo de bom que havia. E aí eu percebo que eles começam a perceber, e eles começam a notar que havia algo de Deus ali, bom para eles. Mas os outros 10 estavam alimentados por murmuração. E essa é uma outra chave. E essa é uma outra chave. A chave que diz respeito a você olhar tudo de bom que Deus te prepara, que Deus te proporciona. Eles olharam, os dois olharam, Josué e Caleb olharam, viram que a terra era boa. E claro, eles não iam tapar o sol com a peneira, viram que a terra era ocupada. Daí a razão de Deus ter reforçado: vocês vão precisar desocupar essas terras, vocês vão entrar. Então tem ocupação. Ocupe aquilo que eu dou para vocês, porque o que eu dou para vocês é coisa boa. Ocupe porque eu dou para você, e se eu dou para você, aquilo é coisa boa. Boa. Deus preparou para Israel a terra chamada de terra prometida, terra de Canaã, por povos que habitavam, jebuseus, heveus, fariseus, ocupavam cananeus, ocupavam aquela terra, uma imensa terra que depois foi dividida, foi distribuída dentre as 12 tribos, mas Deus disse: isso é bom. O grande problema é que está ocupada por alguém que não deve estar lá. E está ocupada, algo que é bom está ocupado porque não teve quem se apropriasse daquilo, ou quem deveria, por autoridade, legalidade, legitimidade, não se apropriou daquilo. Deus estava falando de uma geração que estaria vivendo um tempo muito especial, mas diz o texto, desde o final do Pentateuco, desde lá, final de Deuteronômio, entrando lá por Josué, depois que Josué morre, depois que Moisés morre, e depois que Josué morre, a Bíblia diz no capítulo 2 de Juízes, e daí a razão da gente entrar tanto nesses pormenores e contextualizar o contexto que nós lemos, é que você vai ver que em Juízes capítulo 2, Deus fala, primeiramente no versículo 1 ele diz: eu nunca vou invalidar o meu concerto com Israel. Deus disse: eu nunca vou desfazer a minha aliança com Israel. Mas tem uma coisa que o Senhor fala no verso seguinte, ele diz assim: quanto a vós, não fareis concerto com os moradores dessa terra, antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isso? Deus está falando para Israel: eu instruí vocês para que quando vocês ocupassem a terra, falei por meio de Moisés, falei por meio de Josué, e vocês não fizeram isso. Por que vocês não desocuparam a terra? Não era uma terra para ser dividida. E você vai ver que todo o capítulo 1 de Juízes diz respeito à ocupação dessas terras pelas 12 tribos. E em todas elas você vai ver que eles conviveram juntos. Pacificamente, supostamente uma convivência pacífica. Mas não foi essa a direção que Deus tinha dado. A direção de Deus foi: tire esse povo daí. Não tome para si as filhas desse povo e não deem as suas filhas para eles. Ou seja, não misturem as coisas. Não misturem as tradições, os costumes, não se misturem, porque eles não se relacionam comigo, como eu me relaciono, Israel, com você. Eles não têm parte comigo, Israel, como eu tenho com você. Então não se contamine, não se permita contaminar. Essa foi a direção de Deus. E o que é que acontece depois disso? O que é que acontece depois disso? No próprio capítulo 2, lá no versículo de número 10, a Bíblia diz que aquela geração, ela foi congregada aos seus pais, ou seja, toda aquela geração morreu, pereceu. E diz o texto que outra geração após ele se levantou, mas com um agravante: essa geração não conhecia ao Senhor, e nem tampouco a obra que fizera a Israel.
O grande problema é que se levantou uma geração. Diga comigo, se levantou outra geração. Essa era a notícia boa da história, né? Se levantou uma outra geração. É quando a gente vive a expectativa de viver novidade. É um novo ano, é uma nova atividade, é um novo grupo que se forma, é uma nova missão. Nós estamos em meio a algumas missões e algumas delas estão aí por acontecer ou por serem retomadas e a gente está assim animado. Porque está retomando, vamos embora, uma nova geração. Soa como algo novo, algo de especial. Mas o texto diz que aquela geração, ela pecou porque não conhecia ao Senhor. Ela falhou porque ela não conhecia ao Senhor. Em outras palavras, uma geração não posicionada em Deus. E lembra que eu falei há poucos instantes atrás? Deus sempre mostra duas coisas, que tudo que Ele faz é bom. Diga, tudo que Deus faz é bom. Se Ele mostra sempre... E se Ele mostra sempre, irmão, quero dizer para você, irmã, talvez você pense nos problemas que você tem atravessado, nas dificuldades vindouras, problemas na semana que vai entrar, talvez você esteja preocupado com um monte de coisa, mas vou dizer para você, tudo que Deus faz é bom, irmão. Tudo que Deus faz é bom. O homem que se enrola, o homem que se atrapalha, mas tudo que Deus faz é bom. E esse é um ponto importante, chave, nesse assunto, porque o povo de Israel precisava entender que tudo que Deus faz era bom, e fazia era bom, e continua fazendo, obviamente. Mas eles não conheceram o Senhor, e tudo aquilo que não é ocupado, em outras palavras, está livre para ser possuído, para ser tomado por quem quer que seja. Deus fala nesse texto de possessão. E Deus fala da sua bondade e possessão. Bondade e possessão. Herança, bondade e herança. Deus fala disso. E aí você vai ver ao longo dos textos vindouros, você vai ver que Deus levanta juízes em Israel. E vem Otniel. Deus levanta Otniel num tempo que Israel estava vivendo as suas dificuldades, seus problemas. Deus levanta Otniel que livra Israel. Uau! Deus levantou alguém que resolveu o problema de Israel. Mas resolveu, né? Resolveu, ficou para trás, vamos em frente. E aí novamente vem problema, Israel com problema de novo. Aí Deus levanta Eude. E aí novamente os problemas de Israel são resolvidos. E aí Deus levanta Sangar. E depois os problemas de Israel são resolvidos. E depois vem Débora, a profetisa e juíza Débora. E os problemas são resolvidos também. E aí vem Gideão. Exatamente num tempo em que a Bíblia diz que o povo de Israel fez o que era mal. Lembra que você repetiu comigo? O povo de Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mal aos olhos do Senhor. E talvez você diga, mas isso é óbvio, para alguém que não conheceu o Senhor, quem não conhece a Deus está fadado a fazer o que é mal. E é verdade. Mas o fato de alguém não conhecer ao Senhor não dá a ele o salvo-conduto dele fazer o que ele quiser sem que ele seja julgado, sem que ele seja penalizado pelo que ele fez. Afinal de contas, tudo quanto o homem semear, isso também ceifará. E isso é fato. Agora imagina a história de Israel sendo desperdiçada simplesmente pelo fato de uma geração não ter conhecido ao Senhor. E qualquer que tenha sido a razão pela qual isso tenha acontecido, tenha ocorrido, será que faltou instrução dos pais antepassados? Será que ao longo dos anos deixou-se de falar de Deus? Fato é que havia um problema para uma geração. Uma geração estava doente. E não pode ser essa a consequência da nossa geração. Aquela estava doente, mas a nossa não pode estar, irmão. A nossa não pode estar. Porque a Bíblia diz que aquele povo não conhecia o Senhor. E não conhecer ao Senhor não diz exclusivamente ou claramente sobre não escutar de Deus. Aliás, tanto escutavam de Deus que o próprio Gideão diz: mas nós não ouvimos que o Senhor foi aquele que tirou nosso povo do Egito. Então não era pelo fato deles não tomarem conhecimento de quem era Deus. O texto bíblico diz respeito a se envolver com Deus. Conhecia no contexto de se envolver com Deus. Aquele povo não conhecia Deus porque aquele povo não se envolvia com Deus. Isso.
Simples assim. Aquele povo não se envolvia com Deus. E aí acontece que pelo fato daquele povo ter feito o que era mal aos olhos do Senhor, capítulo 6 do texto que nós lemos, ter feito o que era mal aos olhos do Senhor, a Bíblia diz que Deus entregou Israel por 7 anos na mão dos midianitas. E ali agregados estavam ali os amalequitas e outros povos que se levantaram contra Israel, povos do Oriente que se levantaram contra Israel, num tempo em que Israel não podia fazer nada. Afinal de contas, a sua fraqueza não estava na fragilidade do seu exército, nem na fragilidade do seu caráter moral, entre aspas. A fragilidade de Israel estava no seu relacionamento débil com Deus. Não tinha relacionamento com Deus. Há, porventura, chance de alguém ser bem sucedido na vida distante de Deus? Não, não há. Para que viva uma vida excelente e abundante no Senhor, precisa estar relacionado com Deus. E aquela geração era uma geração débil. Aquela geração era uma geração falha. Aquela geração não conhecia o Senhor. Você entende por que a gente alimenta tanto aqui na igreja as razões pelas quais nós nos envolvemos com Deus? Leitura da Bíblia anual. Por que a gente recomenda a leitura da Bíblia? E de repente você diz, mas minha vida é corrida. É corrida, então desacelere, irmão, dá um jeito, porque sem Deus é que você não pode ficar. Se tem alguma coisa que está acelerando demais você, vá checar o que está te acelerando tanto e que está tirando você daquilo que você deveria pôr como prioridade da sua vida, seu relacionamento com Deus. Se você não tem mais tempo para nada, se não tem tempo para se relacionar com Deus, ler Bíblia, orar, louvar, adorar, jejuar, estar com os irmãos, congregar, sair para fazer as atividades que dizem respeito à obra expansiva do reino de Deus na terra, é porque tem alguma coisa errada na sua agenda diária, tem alguma coisa errada que precisa ser revista. De forma bem descontraída, as pessoas dizem assim, poxa, o meu dia de 24 horas já não dá mais. Mas eu preciso dizer a você, é o que tem. O dia tem 24 horas, irmão. O dia tem 24 horas, você não vai mudar isso. E ninguém vai mudar isso. O que você precisa mudar não é o tempo, você precisa mudar é a gestão do tempo. Não quero mudar o tempo, porque eu vou dizer mais. Se o dia tivesse 30 horas, você ainda arrumaria justificativas para dizer que não tem tempo, porque você está muito atarefado. E se o dia tivesse 48 horas, você diria a mesma coisa. E aí eu repito, não é pela quantidade de tempo, é pela melhor gestão que você pode fazer desse tempo. Israel fez o que era mal ao Senhor, não dizia respeito a tempo, dizia respeito à gestão do tempo, ao relacionamento, à intimidade com Deus. E aquele povo fazia parte de uma geração que não conhecia Deus, não se relacionava com Deus. As gerações vão passando e a gente está querendo mudar os princípios de Deus. Olha quantas coisas, aliás, no nosso dia a dia diz muito respeito a isso, porque tem muita gente que vai descredibilizando o evangelho, acha que é uma linguagem arcaica, acha que é uma linguagem patriarcal. Vê quando muita gente diz assim, não, a Bíblia é um livro extremamente conservador, não diz respeito à nossa atualidade. A Bíblia é o livro mais atual que existe, na nossa existência hoje não tem nada mais atual do que as Escrituras, nada. Nada. Então a Bíblia não vai sair de moda nunca, ainda que em determinadas passagens ela esteja se referindo a episódios pontuais e localizados que diziam respeito a uma cultura, a um tempo, a uma época, a uma geração. Mas as gerações se sucedem, e assim como o Senhor diz que sol e chuva é para justo e para ímpio, isso acontece ao longo das gerações. Isso acontece para crente de 500 anos atrás e para crente de agora e para crente dos anos vindouros, que nós não sabemos o tempo, o dia nem a hora, mas isso cabe exclusivamente ao Senhor. Fato é que a gente precisa se posicionar como uma geração escolhida, a geração eleita, o sacerdócio real, o povo adquirido. Nós lemos esse texto e dizemos assim, Deus, o Senhor vai levantar, hein? A geração escolhida, hein? O povo eleito, sacerdócio real, o povo adquirido. Que geração é essa? É a nossa, irmão. É a sua. É a sua. Porque na próxima geração se levantarão pessoas que dirão a mesma coisa, é a minha. E nós vamos manter um padrão de entrega, de dedicação, de envolvimento com Deus, que nós não seremos fragilizados e não vamos derreter a nossa fé por circunstâncias quaisquer que sejam da nossa vida. Mas quantas pessoas estão colocando em segundo plano aquilo que elas carregam de mais importante? Eu carrego Jesus dentro de mim, irmão.
Eu carrego Jesus dentro de mim. Eu carrego Jesus dentro de mim. Isso é uma responsabilidade, é enorme, responsabilidade enorme. Mas até pela responsabilidade, isso qualifica o valor do que eu carrego. Eu carrego Jesus. Então eu não posso trocar Jesus por absolutamente nada. Eu não posso trocar Jesus pelo meu prazer. Eu não posso trocar Jesus, até porque a minha alegria e o meu prazer em espírito é o Senhor, não é o prazer e o alimentar da carne. Eu não posso querer satisfazer a minha vontade deixando Jesus fora disso. Eu não posso querer administrar ou customizar o meu relacionamento com Deus, achando que Deus está recebendo alguma coisa que eu inventei e que eu criei, só para legitimar o meu erro. E quando alguém de repente abre mão de se relacionar com Deus e diz, não, mas isso faz parte da nossa vida, e eu sei e reconheço que existe a nossa humanidade, mas eu não posso colocar Deus em segundo plano. Eu não posso dizer, Deus, olha, eu tenho aqui duas possibilidades: ou eu vou me envolver com o Senhor, ou eu vou aprender do Senhor, ou eu vou mergulhar na tua presença, ou eu vou passear no shopping. É claro, não faz sentido, irmão. Não faz sentido, é julgo desigual. Não dá para você colocar na mesma balança e dizer, olha, estou numa grande dúvida, não sei se eu vou para a igreja, ou não sei se eu vou jogar bola. Porque isso vai dizer respeito, em última instância, isso vai dizer respeito a quem você é, e vai mostrar qual é o seu caráter em Deus, a sua identidade em Deus. E a identidade, ela não decorre daquilo que a gente diz, irmão. Identidade decorre daquilo que a gente é. Não é do que a gente fala. Porque de falar, todo mundo fala o que quer. Há um ditado que diz que quem tem boca, fala o que quer, irmão. E qualquer um pode dizer o que quiser. Mas é pelos frutos que se conhece a árvore. A mensagem dessa manhã dizia a respeito da questão de como você reage. Porque falar da questão reativa, da forma como você reage, diz respeito àquilo que você aprende, ao seu conhecimento. Então, conhecimento diz respeito à árvore, e o fruto diz respeito à forma como você reage. Quem é você? É o que diz a respeito de você. Quem é você? Quem é você? Aí está lá Gideão, num tempo em que Israel passa 7 anos nas mãos dos inimigos. E a Bíblia fala, irmão, vamos entender uma coisa. Vamos entender uma coisa. Tempo da cultura ou agricultura, todo mundo sabia o tempo que dava, que a terra dava dos seus frutos. Então, midianita, amalequita, não ficava perdendo tempo para ficar lá sentado, deixa eu ver aqui quando é que vai sair, aí vai nascer esse pé aí, cadê esse trigo que não sai? Não, a gente está falando das mesmas terras. Lembra que eu falei agora há pouco que eles estavam convivendo? Israel estava convivendo nas suas mais diversas frações de terra. Eles estavam convivendo com os povos que deveriam ter sido expulsos. Eu estou falando de povos que conheciam aquela terra. Os midianitas conheciam aquela terra. Mas aí quando vinha a fartura, o que eles faziam? Iam lá e tomavam tudo, roubavam tudo. E se tomavam tudo, onde é que ficava a comida, irmão? Onde é que ficava a comida? Onde é que tinha comida? Quem ia comer? Como é que ia ser essa alimentação? Não tinha. Mas sabe qual era a saída para alguns deles? Sabe qual era a saída para alguns deles? A Bíblia diz no versículo 2, prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Sabe o que era mais confortável para alguns deles? Se esconderem. Sabe o que era mais confortável para alguns deles? Se esconderem. Deus deu uma terra para Israel, e eles estavam abrindo mão de defenderem e lutarem pelo que Deus lhes tinha dado, para se esconderem nas cavernas. Lembra que eu falei que Deus é coisa boa e que Ele fala de possessão, ocupação? Terra que não é ocupada, é apropriada. Enquanto eles estavam se escondendo nas cavernas, nas montanhas, nos montes, os midianitas estavam deitando e rolando nas terras que Deus tinha dado para Israel. Talvez esteja pensando assim, que pena, que dó horrorosa de Israel. Estou falando de você, irmão. Eu estou falando de você quando, ao invés de você se posicionar como uma geração escolhida e você entender onde é que está o seu lugar em Deus, você resolve se esconder nos montes, nas cavernas desses montes, resolve se esconder nas covas desses montes,
porque acha que o melhor lugar e mais confortável lugar é você ficar no seu canto. Então mais vale a pena ser pisado, mas pisado até onde eu posso aguentar, do que se levantar contra tudo aquilo e dizer: está errado esse negócio, está errado esse negócio. Deus espera que nós nos levantemos como aquele filme, um episódio de um filme tão conhecido. Lembra lá daquele filme Quarto de Guerra? Um dos filmes assim bem interessantes, que eu sei que muita gente já assistiu esse filme, mas tem um momento que aquela personagem ela se levanta e diz assim: acabou esse negócio, acabou do diabo deitar e rolar, sapatear, que na minha casa não é assim não, eu estou mudando a gestão agora. Ela está se posicionando, ela está dizendo: agora acabou, acabou, alguém tem que fazer alguma coisa, porque enquanto ela estava sofrendo a dor, a dor, a angústia de ser pisoteada na vida, em especial nas suas questões de relacionamento conjugal, de família, problemas de família e tudo, ela estava vendo que ela estava sucumbindo por conta da sua relação com Deus. O problema era a sua relação com Deus. A raiz de todo o problema era a sua relação com Deus. Estava débil, estava fragilizada. E ela precisava fazer alguma coisa. Não adiantava dizer: o problema é ele, o problema é a outra, o problema é... Não, o problema é que você precisa estar revestido, como está escrito no livro de Efésios: revestivos de todo o poder de Deus, para que possais resistir no dia mau. Aí você entende uma coisa: dia mal vai existir, estava existindo para Israel. Dia mal existe, a maneira como a gente vai lidar com esse dia mal é que faz a diferença. A forma como a gente vai lidar com essas circunstâncias faz a diferença, porque se você está revestido de todo o poder de Deus, de maneira que você resiste e você consegue suportar o dia mal, é porque você se preparou para aquele momento que você não desejava viver, mas precisando passar por ele, você atravessou o seu deserto e no final das contas você saiu bem sucedido. Essa é a diferença dos 300 de Gideão e daqueles outros que ficaram pelo caminho. Porque quando Deus envia um anjo para falar com Gideão e fala para Gideão a respeito do que estava acontecendo e que Deus o havia levantado para que ele reescrevesse a história de Israel naquele tempo, naquela geração, Deus estava dizendo para Gideão: Gideão, precisa de alguém que se posicione. E eu vou dizer uma coisa importante para você: é que Deus é quem faz acontecer? É Deus quem capacita? Você conhece alguém cuja capacidade não dependa de Deus? Nem a crucificação de Jesus Cristo veio pela vontade de Pilatos, quando Jesus disse para ele: você não tem poder sobre mim. Quando Pilatos disse: você precisa entender que eu posso libertar você, eu posso te prender aqui, sua vida está na minha mão. Pilatos olha para Jesus e fala: é na minha mão, o seu destino está na minha mão. E Jesus disse para ele o quê? Você não tem nenhum poder sobre mim, se não lhe fosse dado pelo meu Pai, que está nos céus. Nem Pilatos tinha poder. Ninguém tem nada por si mesmo. Sem mim nada podeis fazer, dizendo Jesus lá no capítulo 15 do Evangelho de João, é para que fique claro, que fique patente, de que nós não conseguimos, não temos absolutamente nada. Até o seu belo estilo de vida, até as suas grandes habilidades, até os seus grandes valores e suas enormes e gigantescas virtudes, elas não provêm de você, provêm de Deus. É como alguém que lhe dá atributos para que você possa usar para um propósito em específico. Porque perguntaria eu a você, do que vale alguém, por exemplo, estudar na área do direito? Tenho falado muito de direito ultimamente, né? Então, do que vale você se enveredar para estudar sobre direito e ir trabalhar numa açougue? Não faz sentido, é incongruente, não faz sentido. Não faz sentido. O caminho inverso é a mesma coisa, tá? Não estou falando de diferenças de atividades ou profissões, eu estou falando do propósito de cada uma delas. Não adianta alguém se especializar em cortes de carne e depois ser posto num tribunal para resolver uma causa na justiça perante um juiz, uma promotoria e etc. Não faz sentido. O que faz sentido é que Deus, ele forja a sua natureza, lhe dá habilidades, talentos, valores e diz: você está pronto para fazer alguma coisa, porque se você fizer fora daquilo, isso é incompatível, você está fora do plano, do projeto. O problema é que essa coisa do homem querer viver a sua própria vida e fazer da sua própria vontade, as suas próprias escolhas, o homem se assenhorou de si mesmo, tirou Deus do coração e disse: na minha vida mando eu.
Isso tem acontecido ao longo das gerações, e isso determina uma geração que está posicionada ou uma geração que está posicionada em Deus ou fadada ao fracasso. Mas eu vou dizer, tem coisas do nosso dia a dia em que, se falando de Deus, parece que não é atrativo. Parece que dá comichão, a gente começa a se coçar, a gente começa assim, meu Deus, que hora é essa? Meu Deus do céu! É porque o Deus deste século cegou o entendimento dos homens, para que não vejam a glória de Deus. E aí, não vendo a glória de Deus, tudo que diz respeito a Deus parece incomodar, tal como Satanás se incomoda quando se fala de Jesus. Tal qual como Satanás se incomoda quando se fala de Jesus. Está lá Gideão, e ele está malhando trigo. A Bíblia fala que ele estava malhando o trigo num lagar. O trigo, ele estava malhando no lagar. O lagar, por costume, ele era destinado a se trabalhar com azeite, ou dependendo do lagar, a vinho, pisar ali vinho. Mas ele estava cuidando de trigo. Mas eu imagino que era o que ele podia fazer, tipo, é o que tem para hoje. Eu preciso garantir comida aqui, Midianita está vindo, está roubando tudo, tem um monte de gente se acovardando, mas eu sou diferente. Eu sou diferente. E ele está lá, e ele está lá, e ele está lá, até que aparece o anjo. E quando aparece o anjo, fala com Gideão e diz para Gideão: o Senhor é contigo, varão valoroso. E talvez ele, se ele se esquivasse da responsabilidade, ele diria assim: glória a Deus, aleluia, obrigado, pode partir, se não é para me ajudar, vai embora. Quem está suando aqui e pagando esse preço sou eu aqui. Mas a primeira coisa que acontece naquele instante é que Gideão fica em dúvida, porque isso diz respeito à nossa humanidade. E a gente pergunta, por que essas coisas estão acontecendo? Por que essas coisas estão acontecendo? Por quê? Aí vem dúvida para tudo que é lado, de tudo que é tipo. Dúvida de tudo que é tipo. Juízes 6,13, Gideão diz: Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Lembra quando a gente fez aquele preâmbulo para entender o que Deus tinha falado para o povo de Israel, para tirar o povo, não se misturar com o povo? E o Senhor dizendo que não invalidaria a aliança, mas que não apartaria esse povo de estar perto de Israel, que Israel conviveria com esse povo como se fossem espinhos. Vem Gideão e pergunta: o que está acontecendo? Isso diz respeito ao que a gente acha, né? Que o problema nunca está em nós, está sempre em alguém, mas nunca está na gente. Por que está acontecendo isso? Deve ser um problema com alguém, só não é comigo, só não é comigo. Essa era a grande decepção de Gideão, como quem dizia assim: mas se Deus fez tanta coisa por Israel, por que quem está passando por isso? Deus vai ter que fazer sempre. Chega determinado momento na nossa vida que, se a gente não entender as coisas, a gente vai querer fazer de Deus nosso servo, porque Ele tem que velar pela palavra, porque Ele tem que me abençoar, porque Ele tem que fazer, porque Ele tem que fazer, Ele tem que acontecer, porque Ele tem que realizar, porque Ele tem... E se a gente não entender o nosso lugar, chega um momento que as pessoas acham que podem mandar em Deus, fazem e desfazem. E você sabe que, em determinado ponto de vista, até que as pessoas se comportam dessa forma. Quando nós vemos as heresias que existem por aí, quando nós vemos os temas, os enredos de carnaval em que colocam Jesus Cristo numa condição tão inferior diante de coisas mundanas e perversas desse mundo, é uma forma do homem dizer que acredita muito menos em Jesus, ou nada em Jesus, nada em Deus, mas acredita em todas as coisas que os olhos dos homens contemplam nessa terra. Como Gideão? Você pergunta por que isso tudo está acontecendo? Você está vivendo essa decepção? Porventura você acha que tudo isso está acontecendo pelo bel prazer de Deus? Ou você não consegue olhar para dentro de você, Gideão, e de todo Israel, para reconhecer onde estão os seus problemas? Essa foi a decepção de Gideão. Aí ele fala ainda no versículo 13, ele diz assim: onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não foi o Senhor que nos tirou da terra do Egito? E agora o Senhor nos abandona, nos entrega na mão dos inimigos, midianitas, amalequitas. Juízes capítulo 6, versículo 13. Olha o sentimento de abandono
E que na verdade é o choro de muitos de nós, quando nós achamos que Deus nos abandonou e Deus deixou as nossas causas de lado. Mais adiante, o próprio Gideão volta e diz assim: ah, Senhor, como posso eu libertar Israel? Quando o anjo diz: o Senhor é contigo, Deus vai usar você. Você já ouviu isso? Deus vai usar você. Quem já ouviu isso? Deus tem um plano na sua vida. Deixa eu fazer enquete, posso? Quem já ouviu? Deus tem um plano na sua vida. Quem já ouviu? Não baixa não. Quem já ouviu? Deus vai fazer uma obra grande na sua vida. Levanta a mão. Quem já ouviu? Deus tem um projeto a consumar através de você. Deus vai fazer maravilha na sua vida. Quem ouviu? Se a gente juntar todas essas perguntas, está todo mundo de mão em pé. Todo mundo de mão em pé. Todo mundo de mão levantada. Mas é mais fácil se colocar numa posição de inferioridade, né? Como, Senhor? Como? Como se a tribo de Manassés, da qual eu faço parte, ela é pequena dentro das demais tribos, e dentro do meu clã, da minha família, eu sou o menor de todos? Como é que Deus vai usar alguém sendo menor, menos privilegiado, menos visto, menos apreciado? Mas lembra que eu falei, eu perguntei a respeito de quem dá as capacidades? Deus é quem capacita, é ou não? Não é? Deus é quem capacita. Irmão, quando a Bíblia diz que não vem sobre você, sobre mim, sobre você, tentação alguma, para nos derrubar, para nos destruir, antes com a tentação ele nos dá o escape. E eu falei a respeito da questão do advogado, e ele exercer uma função, né, num frigorífico ou vice-versa, porque Deus dá a cada um conforme o propósito. Isso diz respeito exatamente ao que você tem vivido ou deixado de viver. Tem vivido ou deixado de viver. Tem gente que está vivendo muito aquém daquilo que poderia estar vivendo, porque está querendo, está enxergando qualquer outra coisa, só não o que Deus sonhou para ela. Tudo é muito importante na vida dela, só não o que Deus desejou para ela, o que Deus preparou para ela. Deus é quem dá as capacidades, mas Ele não vai dar nada a ninguém que não queira. Esquece isso de que Deus vai, olha, Deus vai fazer, vai ser com você. Você vai dizer não para Ele, mas Ele é você mesmo. Ele quer você mesmo. Não, Ele vai querer aquele que vai dizer sim. Eis-me aqui, envia-me a mim. É um pressuposto de estou disponível, estou aqui. Me quer? Estou à disposição. Eis-me aqui, envia-me a mim. Samuel, menino ainda, junto de Eli, sacerdote. Samuel, ele vai até o sacerdote. O sacerdote diz assim: quando você ouvir, diga: Deus fala que o teu servo te ouve. Eis-me aqui, fala que o teu servo te ouve. Estou disponível. Mas você não quer? Não vai. Não vai. Não vai. Deus procura e manda o anjo para Gideão, porque Gideão era alguém destacado no meio da sua tribo. E eu repito, enquanto outros estavam se escondendo e se esquivando, ele estava trabalhando. Ele estava trabalhando. Deus procura quem trabalha, irmão. Se você está dizendo que está sem tempo, que está atarefado, está angustiado, está agoniado, não dorme, não come, meu Deus do céu, não sei como eu vou fazer. O importante é você fazer. Faça. Mas como vai ser? Meu Deus do céu. E eu repito, você vai ter que fazer a gestão do seu tempo. Isso vale a pena, é importante você rever. Mas não deixe para segundo plano as coisas que pertencem ao plano e ao projeto de Deus, de forma alguma. Faça o que você tem que fazer. Faça, apenas faça. E faça com toda a sua dedicação, todo o seu esforço. Não é para dizer, eu vou fazer de qualquer jeito. Não, tudo que lhe vier às mãos para fazer, faze-o conforme todas as suas forças. Seu entendimento, seu vigor, sua energia, suas capacidades. Em outras palavras, coloque em prática tudo que Deus já te deu para você fazer. Se Ele te deu para você fazer, você tem tudo para que seja feito. Você não vai deixar de fazer, sabe? Aquela coisa de dizer assim, mas eu não consegui fazer porque eu não tinha como. Não, você tem como. Você tem como. Não adianta querer legitimar os seus erros pela decisão de viver a vida esdrúxula que muitas vezes você vive. Você tem condição. Você pode sim. Deus te deu capacidade, Deus te deu dons e habilidades para que você faça. Se você ainda não fez, é porque você ainda não quis.
para que a gente jogue o jogo da sinceridade com Deus. Afinal de contas, relacionamento com Deus diz respeito à sinceridade. Não dá para a gente chegar cheio de protocolos diante de Deus. A gente precisa abrir o coração e dizer: Senhor, é assim, tá tudo bem, tá tudo certo. Tem que corrigir. Preciso corrigir. Deus repreendeu Davi quando ele fez o que ele não devia ter feito. Lhe tirou o filho, que certamente era desejável ao coração de Davi, mas em seguida ele teve outro. Porque um foi o filho do seu pecado e o outro foi o filho do seu acerto. Quando ele busca Deus, quando ele volta o seu coração para Deus, porque ele tinha se distanciado de Deus, Deus já não era tão importante para ele, a ponto de ele fazer as atrocidades que ele fez. Aí Deus manda um anjo lá para Gideão, lá para perto de Gideão, e diz assim: vai ser você, prepara, vai ser você. Vai ser você. A primeira reação de Gideão, aí você vai ver a natureza das pessoas, né? Aquilo que diz respeito à nossa humanidade, mas como é o comportamento natural das pessoas, até que caem as fichas e elas entendem que eu tenho que fazer, é Deus. Aconteceu com Gideão. Como que eu vou livrar Israel? Se eu sou o menor da minha família, a gente arruma logo a desculpa, né? Irmão, bora fazer tal trabalho na igreja. Como? Não dá para mim. A gente traz logo as dificuldades. Aí aconteceu isso com Gideão. Quando Deus falou com Moisés: Moisés, você vai lá falar com o faraó. Abra sua boca, eu vou encher sua boca. Abra sua boca. Mas Deus, não importa. Eu imagino Deus dizendo para ele assim: ó, com gagueira ou sem gagueira, você vai falar o que tem que falar. Ou você quer e vai sair, ou você não quer e fica aí com o seu problema aí, sua situação aí. Sem problema nenhum. É você ou não é você? Deus vai contar com você ou não dá? Você é dessa geração posicionada ou deixa para outro que vem? Você é alguém que vai assumir as responsabilidades e talvez até riscos, porque a vida diz respeito a assumir riscos. Você vai assumir ou não vai assumir e vai deixar isso lá para que outra pessoa faça? Você vai dizer: não é comigo, não é para mim, não diz respeito à minha vida. Deus levanta Gideão, porque encontra no coração de Gideão alguém disposto a servir, alguém que estava entusiasmado, alguém que estava preparado para viver os maiores desafios que ainda viriam. E ele começa a perguntar: mas como vai ser? Dá um sinal, é isso? Como que vai ser? Como é que vai acontecer? Aí Deus vai instruindo no coração dele, de maneira que ele diz assim: Gideão entende que ele precisa adorar. Deixa eu fazer uma coisa, não é o Senhor que está falando comigo? Não é o Senhor que está falando comigo? Não posso. Olha como aquele discurso, aquela narrativa de eu ouvi falar de Deus, eu ouvi falar de Deus, era diferente de alguém que agora, de acordo com Juízes 16, 17, capítulo 6, versículo 16 e 17, a Bíblia diz que Gideão prosseguiu, e aí disse assim: se de fato posso contar com o teu favor, me dá um sinal de que és tu que fala comigo. Está falando comigo, peço-te que não vás embora até que eu volte e traga minha oferta, coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: eu vou esperar até você voltar. Era alguém que disse que não conhecia, uma geração que não tinha ouvido falar, uma geração que não se relacionava. Era alguém que sabia como se deveria proceder diante de Deus. Sacrifício, ofertar ao Senhor. Você acha que o povo de Israel desconhecia algo que era passado de geração em geração? Estava faltando o quê? Fazer. Fala para quem está perto de você e diga assim: irmão, não adianta falar não, hein? Ixi, desse jeito ele não vai nem acreditar o que você está dizendo. Mas se você disser: ô irmão, mas fala com força, fala com voz de autoridade, voz de arcanjo, diga: não adianta só falar não, hein? Mete a mão na massa. Aí não adianta ficar só falando, não. Relacionamento com Deus é mão na massa. É Bíblia, oração e tapa na cara do cão. E de geração em geração. Não dá para ficar terceirizando aquilo que é nosso, a gente precisa fazer. Aí Deus fala através daquele anjo, traz aquele entendimento, aquele sentimento a Gideão. Gideão vai lá e pega a oferta, apresenta: é Deus, isso é que eu aprendi, eu só não fazia. Eu só tinha escutado como era que tinha que fazer, mas nunca fiz.
Tinha que fazer, tinha que realizar, tinha que executar. Deus vai no coração de Gideão, no profundo do coração de Gideão, até que Gideão diz assim: agora me dá sinais, eu preciso saber como eu devo fazer. Eu já sei agora o que estava errado, agora eu preciso consertar esse negócio, E Deus instrui a ele, versículos 25 e 26. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separa o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, corte o poste sagrado que está no altar, do lado desse altar. Deus foi dizendo exatamente o que estava errado. A razão de ser de todo esse problema que Israel está vivendo é por causa disso. Vocês se misturaram, vocês se relacionaram com esse povo, vocês se desviaram da minha presença. Agora desmanche esse negócio. Esse é um altar ocupado, esse é um território ocupado. Eu não posso me apropriar e me assenhorar de algo que já está ocupado. Então vá lá, desfaça, que pelo homem foi feito, pela mão do homem seja desfeito. E a gente quer deixar na mão de Deus para Deus fazer tudo, né? Deus resolve lá, Senhor faz, Senhor entra com providência, Senhor faça acontecer. E tem coisa que você vai precisar olhar e ver que você fez, vá lá e desfaça. Fez a besteira, desfaça a besteira. Tem um lugar que está sendo ocupado, um território que está sendo dominado. Então desaproprie esse lugar. O quarto de guerra diz respeito a isso. Agora acabou, estou mudando a gestão. Quem geria esse lugar aqui agora não gere mais. Quem administrava esse lugar não administra mais. Agora estou mudando a gestão. E eu estou entregando a Deus a autoridade da minha família, o governo da minha família. Começa a entregar a Deus o domínio da sua vida e da sua existência. O problema de Gideão foi esse. A questão de Gideão e de Israel dizia respeito a isso. E aí depois que ele tem todos aqueles homens, os 32 mil, o Senhor disse: é muita gente para o seu exército, Gideão. Então você vai precisar diminuir isso aí, para que depois eles não digam que foi pela força do braço deles. É numerosos, fortes. Então manda embora logo. Aí 22 mil fracos, frouxos. Aí que interessante isso, né? E aí Gideão pergunta: quem é frouxo, levante a mão. Eu. Você vê que negócio? Quem é frouxo aí, levante a mão. Eu sei que se eu perguntar aqui, ninguém vai levantar a mão, porque não tem ninguém frouxo aqui. Mas a pergunta foi essa: quem é frouxo? Não, você não. Você não. Quem é frouxo? Vai embora. O frouxo. Aí agora, ainda tem muita gente, leva lá para o ribeiro das águas e veja como eles bebem água. Se eles vão deitar no chão e vão lamber a água como os cães bebem, que se deitam, eles se abaixam e aí enfiam a cabeça praticamente dentro da água, ou se eles vão se ajoelhar para apanhar a água. Então se eles se ajoelharem e pegarem a água e levarem até a boca, separe esses homens aí. Esses são os caras. Porque é quem está atento. Quem está com a cara dentro da água, vem o inimigo lá, enfia a cara dele, morre agora. Mas quem está trazendo a água na boca, está ali ligado. Está antenado, está na visão. Como a gente costuma dizer, né? Está na visão. 300 homens. É só disso que você precisa, Gideão. 300 pessoas de uma geração que não me conheceu. De uma geração inteira que não me conheceu. Mas que agora tem a oportunidade de viverem o extraordinário. Tem a oportunidade de viverem a excelência da vida na presença do Pai. Deus está levantando uma geração em meio à nossa grande e ampla geração nessa terra. Mas são aqueles que se posicionam em Deus, são aqueles que entendem o seu papel em Deus, são aqueles que não rejeitam, não renegam, são aqueles que reverberam o grito que ecoa dentro do seu peito, e é o grito da glória de Deus que quer se manifestar nessa terra, que quer exercer autoridade, totalidade, completude nessa terra, mas ele espera que isso seja feito por pessoas como eu e você, e que você pode imaginar, são pessoas comuns, são como aqueles 300 de Gideão, que Deus enxergou que os seus corações estavam posicionados em Deus, posicionados para viverem o excelente, o extraordinário,
o magnífico de Deus. E eu tenho certeza que isso diz respeito a você, porque isso diz muito respeito a mim. Eu sei que isso diz muito respeito a você, porque Deus levantou você para ser essa geração eleita, esse sacerdócio real, esse povo adquirido de Deus. Você é essa geração hoje e para ser lembrada para sempre. Amém?